Você conhece esse mito de Hollywood? Uma jovem estrela alcança o topo, não suporta a pressão da fama, enlouquece e desaparece sem glória. Nos anos 30, quando Louise Rainer quebrou um recorde absoluto e impensável, ganhou 2 Oscars consecutivos e depois sumiu repentinamente, a imprensa prontamente escreveu seu obituário de carreira. Todos acreditaram que sua psique frágil havia se quebrado. Mas essa é a mentira mais conveniente e cínica da fábrica de sonhos. Ela não enlouqueceu. Era uma analista europeia fria que de repente entendeu algo assustador. Aquelas 2 estatuetas douradas não eram um prêmio. Eram uma coleira corporativa. O estúdio transformou suas lágrimas em uma linha de produção e proibiu que ela fosse humana. Hoje, vamos descobrir como a maior atriz de Hollywood realizou uma fuga genial da gaiola dourada e viveu 104 anos, sobrevivendo a todos os chefes que tentaram destruí-la. Esta é a história de Louise Rainer, a atriz que fez o impossível na era dourada da fábrica de sonhos e depois fez algo ainda mais impensável: recusou-se a ser sua prisioneira. Por décadas, seu desaparecimento das telas foi apresentado pela imprensa como um conto triste sobre a fragilidade do talento. Mas se removermos a camada de glamour dos estúdios e olharmos para os fatos, uma imagem completamente diferente emerge. Não é uma tragédia de queda, nem uma história de uma estrela que não lidou com o sucesso. É a crônica de uma fuga brilhante e fria da gaiola dourada. E tudo começou com um recorde histórico que deveria ter trazido liberdade absoluta, mas se revelou uma armadilha perfeita. Ato 1. 2 Oscars e um mito pronto. Nos anos 37 e 38, durante a cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, um evento quebra a lógica estabelecida. Por 2 anos consecutivos, a principal premiação de melhor atriz vai para a mesma jovem atriz. Um caso sem precedentes. Um recorde histórico que naquela época parecia estatisticamente e fisicamente impossível. A primeira estatueta causa uma sensação ensurdecedora. A segunda transforma essa sensação em um fato incontestável de domínio absoluto. Hollywood para, tentando compreender a magnitude do ocorrido. Numa indústria onde o caminho para o topo geralmente se constrói ao longo de décadas, com compromissos rígidos, testes de bilheteira e um aumento gradual de peso nos bastidores, Louise Rainer atinge o máximo absoluto quase no início de sua carreira americana. Ganhar o primeiro prêmio significa provar sua competência profissional. Ganhar o segundo consecutivo significa instantaneamente se tornar uma instituição. Quando uma jovem atriz atinge o ápice absoluto tão rapidamente, a escada tradicional da carreira desaparece para ela. Subir mais alto é fisicamente impossível. Resta apenas manter a altura alcançada, o que, nas condições da máquina dos estúdios, significa repetir infinitamente o mesmo truque comercialmente bem-sucedido. 2 Oscars, de símbolo de vitória criativa, rapidamente se transformam em limites rígidos de expectativa. Para o estúdio, esse duplo triunfo não se torna um motivo para trabalhar cuidadosamente com o talento, mas um sinal para a exploração forçada. Na era de ouro de Hollywood, os atores não pertenciam a si mesmos. O sistema de contratos os transformava em ativos, onde os produtores ditavam tudo, da escolha do roteiro à imagem pública. Nessa hierarquia rígida, o prêmio da Academia não era apenas um elogio, era um indicador preciso de capitalização. O estúdio vê diante de si um investimento ideal, comprovado. A direção rapidamente transforma seu sucesso em uma fórmula que precisa ser replicada diariamente. Não esperam dela desenvolvimento artístico, mas um fornecimento ininterrupto do mesmo efeito que já trouxe as estatuetas douradas. Paralelamente, o público reage. Para os espectadores, Louise Rainer cristaliza-se instantaneamente na imagem de uma nova musa trágica. Sua existência na tela é uma concentração de dor pura,
Seus close-ups são invariavelmente acompanhados de lágrimas. Seu papel gira em torno de sacrifício total. A plateia recebe um objeto impecável para empatia. Seu rosto transmite tal grau de vulnerabilidade que a fronteira entre a mulher real e o construto da tela começa a se desfazer. Quanto mais suas heroínas se destroem em cena, mais alto o público aplaude seu talento na realidade. Surge um ciclo vicioso. A indústria recompensa o sofrimento com prêmios. O público exige a continuação do sofrimento. O estúdio transforma o sofrimento da tela em um plano de produção diário. No entanto, a memória histórica de Hollywood lidou com esse triunfo de maneira específica. Em poucos anos, o nome da atriz desapareceria dos cartazes e das manchetes. E décadas depois, a indústria formaria ao seu redor um mito de concreto armado, conveniente e canônico. Nos arquivos, nas coleções de jornais e nos resumos biográficos, fixar-se-ia a mesma narrativa simplificada. É a história clássica de como o sucesso chega cedo demais. O mito reduziria seu caminho profissional complexo a uma fórmula banal sobre uma estrela que não suportou a pressão da fama repentina. A indústria do entretenimento adora histórias de ascensão rápida, mas ainda mais adora histórias compreensíveis de queda. A imprensa rapidamente adaptou a biografia de Rainer ao molde necessário. Nos artigos, começarão a escrever que ela não lidou com o sucesso. Os jornalistas afirmarão que sua carreira desmoronou sob o peso das expectativas elevadas. Surgirá o estereótipo de que a estrela simplesmente apagou, incapaz de suportar a tensão da corrida hollywoodiana. As duas estatuetas serão apresentadas como um fardo fatal que quebrou a jovem atriz. Surgirá a afirmação paradoxal que se tornará axioma para gerações futuras. Às vezes, uma vitória precoce destrói uma pessoa mais rápida e seguramente do que qualquer derrota poderia. Reduzir escolhas de vida complexas a clichês sobre uma celebridade quebrada é um mecanismo de defesa do sistema. Esse mito era vital para o próprio Hollywood. A fábrica de sonhos dos anos 30 funcionava sob a convicção básica de que estar no topo da hierarquia dos estúdios era o auge dos sonhos de qualquer ser humano. A indústria simplesmente não podia conceber que alguém pudesse deixar esse topo por vontade própria. Se um ator desaparece dos radares, o sistema deve explicar isso por sua fraqueza interna. Admitir uma saída voluntária significaria reconhecer a falência do próprio sistema. Portanto, o fim da carreira sempre é atribuído à fragilidade da psique, à incapacidade de resistir ao golpe, aos nervos. A indústria se tranquiliza. A linha de montagem dos estúdios funciona perfeitamente. Apenas este material humano específico era defeituoso e não suportou a velocidade das engrenagens. Para legitimar esse mito, críticos e biógrafos nem precisaram inventar nada. Eles simplesmente pegaram seus trabalhos na tela e os transferiram para a vida real. Como no cinema, Rainer interpretava vítimas com virtuosismo, a imprensa prontamente a nomeou vítima também fora do set. Vítima do triunfo precoce, vítima de produtores implacáveis, vítima de sua própria organização emocional delicada. Surgiu a ilusão de uma coincidência ótica completa. A mulher quebrada sob os holofotes seria supostamente o reflexo exato da atriz quebrada nos bastidores. A narrativa pública simplificou a realidade multidimensional a uma linha plana. A estrela brilhou intensamente e imediatamente queimou até as cinzas. Mas nessa lenda bem elaborada sobre uma celebridade queimada, permanece um ponto cego conceitual. A tragédia clássica de queda de Hollywood sempre é acompanhada por um certo conjunto de sintomas. São tentativas desesperadas de se agarrar à fama que escapa, escândalos públicos, colapsos nervosos no set, aceitação de papéis cada vez mais comprometedores para recuperar o status anterior. Atores que realmente são quebrados pelo sistema geralmente lutam pela sobrevivência dentro desse sistema até o fim, aceitando quaisquer condições. Louise Rainer,
Não demonstrou nenhum desses sintomas. Ela não se apegou a contratos. Ela não tentou negociar um lugar em novos projetos de estúdio. Seu desaparecimento do cinema americano não se parecia com a agonia de uma estrela jogada ao mar. Em suas ações, não havia pânico ou desespero. Pelo contrário, em seu comportamento, havia uma frieza quase assustadora para os produtores. Ela simplesmente parou o processo de trabalho. Os chefes de Hollywood, ao avaliar seu comportamento, cometeram um erro fundamental. Eles mediram suas decisões por suas próprias métricas. Para eles, a forma mais elevada de existência era o contrato de estúdio, a atenção da imprensa e o status de estrela principal do ano. Eles acreditavam que o medo de perder esse status era uma alavanca universal de controle sobre qualquer artista. Eles estavam certos de que a exclusão da tela seria para ela o castigo mais terrível. Para entender por que essa alavanca padrão de pressão não funcionou, é necessário abandonar completamente a ótica americana. O erro da direção do estúdio foi que a indústria percebia a atriz como um produto próprio, como uma folha em branco, na qual Hollywood escreveu do zero uma grande história de sucesso. Mas ela nunca foi uma folha em branco. Seu aparato profissional, sua relação com o texto, com o diretor e com a publicidade foram formados em condições completamente diferentes, muito antes de ela ver os pavilhões californianos. Seu fundamento interno se apoiava em outra tradição, onde a profissão era medida não pelo número de menções na imprensa, mas por um conjunto de regras fundamentalmente diferente. Ato 2. A Escola de Reinhardt. Em 1935, quando Louise Rainer pisa pela primeira vez em um estúdio californiano, ela não é uma novata desesperada por uma chance. Ela chega à América com um aparato profissional já bem definido. Nas suas costas, um intenso trabalho na Europa, sob a tutela de Max Reinhardt. Naquela época, o império teatral de Reinhardt, que se estendia de Viena a Berlim, era a escola de direção mais rígida e exigente do continente. Na companhia de Reinhardt, não se ensinava a ser estrela, nem se cultivava a individualidade por si só. Ali, ensinava-se a ser uma ferramenta precisa dentro de um gigantesco mecanismo que funcionava como um relógio suíço. O método dessa escola europeia baseava-se na disciplina absoluta do corpo e da voz. O palco exigia do ator uma constante manutenção de distância interna. Ele não devia apenas viver a emoção de forma espontânea, mas controlá-la com frieza, projetando-a para a plateia imensa. A base desse método era o silêncio interior, a habilidade de sustentar longas pausas, trabalhar com um subtexto denso, acumular tensão sem dissipá-la nos primeiros segundos do monólogo. Nesse sistema, o sofrimento do personagem era uma construção arquitetônica meticulosamente calculada. O ator a erguia noite após noite, permanecendo um observador distante de sua própria atuação, nunca se fundindo completamente com sua personagem. Hollywood dos anos 30 funcionava em velocidades completamente diferentes e exigia habilidades totalmente distintas. O sistema de estúdios não estava interessado em construções arquitetônicas complexas e insinuações teatrais. O cinema americano desse período apostava em um impacto direto, quase fisiológico, no espectador. A principal arma do produtor e do diretor era o close-up, e a principal exigência ao ator era a transmissão contínua de uma emoção imediatamente reconhecível. Se a heroína na tela sentia dor, essa dor precisava ser evidente no primeiro segundo da cena. A indústria exigia lágrimas, intensidade e uma entrega imediata e forçada, sem pausas intelectuais. O choque entre essas duas abordagens opostas ao ofício ocorre já no primeiro set de filmagem. Rainer traz para os filmes americanos sua rigorosa distância europeia. Ela tenta trabalhar de forma contida, escondendo o verdadeiro clímax do personagem sob uma calma exterior. No entanto,
A lente da câmera funciona como uma lupa implacável. O que no palco de Viena ou Berlim parecia um sinal de autocontrole profissional, no quadro hollywoodiano se transforma em uma tensão psicológica de densidade incrível. Sua recusa consciente em entregar a emoção imediatamente cria no espectador a ilusão de alguém que está, com todas as forças, segurando uma catástrofe interna. Esse resultado visual específico provoca um erro sistemático de percepção na liderança dos estúdios. Os produtores de Hollywood olham para seus close-ups e não veem a técnica teatral virtuosa, refinada em exaustivas repetições. Eles veem uma sinceridade absoluta, quase dolorosa. Os chefes dos estúdios acreditam ter adquirido uma atriz com uma fragilidade única e natural, cuja sensibilidade está à flor da pele. Sua capacidade profissional e fria de interpretar metodicamente uma vítima é percebida como uma característica orgânica de sua própria personalidade. A fábrica de sonhos categoricamente se recusa a ver a diferença entre o domínio calculado e o temperamento natural. Para Reiner, atuar sempre foi apenas um ofício, uma profissão que se pode deixar no camarim ao fim do dia de trabalho. Mas o culto hollywoodiano ao impacto direto exigia das estrelas uma fusão total com seus papéis. A indústria estava convencida de que, se uma mulher sofria tão convincentemente sob os holofotes, então ela possuía um reservatório inesgotável de dor verdadeira e genuína. O estúdio começa a tratar seu talento não como um conjunto de habilidades, mas como um recurso natural que precisa ser explorado e aproveitado o mais rápido possível. O silêncio interior da atriz paradoxalmente se converte no efeito de tela mais estrondoso da época. A plateia fica paralisada diante dessa contenção inquietante, tomando a simulação magistral como pura verdade. Para os chefes californianos, isso se torna uma verdadeira revelação. A tensão oculta vende tão bem quanto a histeria aberta, se a luz e o ângulo forem ajustados corretamente. O estilo individual rigoroso, trazido da velha Europa, se revela um ímã perfeito para as bilheteiras. E assim que a máquina corporativa percebe a alta rentabilidade desse novo gatilho emocional, ela imediatamente começa a buscar maneiras de colocá-lo em produção em massa. Ato 3. A Fórmula do Sofrimento. Em 1936, estreia o grandioso filme biográfico O Grande Ziegfeld. No centro da trama está a história de um empresário da Broadway, mas para o mundo do cinema, este projeto ficará marcado por um breve episódio. Louise Rainer interpreta Anna Held, ex-esposa do protagonista. No roteiro, ela liga para parabenizá-lo pelo novo casamento. A atriz constrói a cena em um contraste extremo. Sua voz soa alegre. Ela ri e deseja felicidade. Mas a câmera foca seu rosto, onde lágrimas escorrem incessantemente. Essa cena dura poucos minutos, mas define todo o seu futuro no cinema americano. Nesse episódio, a formação teatral europeia da atriz se alinha perfeitamente com as capacidades técnicas do cinema. No teatro clássico, o público das últimas fileiras não veria as lágrimas, apenas perceberia a postura e a entonação. No estúdio de Hollywood, a lente captura cada movimento facial. Rainer utiliza sua marca registrada de distanciamento interno. Ela não interpreta uma histeria aberta, mas a tentativa de uma pessoa real de esconder sua dor insuportável. Esse esforço físico, esse desespero contido, tem um efeito paralisante no público. O espectador não vê apenas uma mulher triste, mas testemunha o colapso íntimo e profundamente oculto de uma personalidade. Para os executivos do estúdio, a reação fenomenal das plateias a essa conversa telefônica se torna a maior descoberta financeira do ano. Os produtores rapidamente percebem uma relação matemática direta. Quanto mais convincente e silenciosa a destruição da atriz em cena, maior a bilheteira final. Nesse momento, ocorre uma mudança crucial na percepção de seu talento. A indústria deixa de vê-la como uma intérprete versátil,
com um amplo repertório. O estúdio descobre uma emoção específica e infalível e decide colocá-la imediatamente em produção em massa. Em 1937, esse mecanismo é ativado ao máximo no filme A Terra dos Deuses. Aqui, o grau de sofrimento na tela atinge um máximo absoluto, quase fisiológico. Rainer assume o papel de Olan, uma camponesa chinesa oprimida. Sua personagem enfrenta fome, pobreza, traição e exaustão total. A heroína praticamente não tem falas. Sua existência na tela se resume a suportar silenciosamente os golpes do destino. A atriz novamente aplica seu método de concentração interna máxima, entregando uma pureza de sacrifício que não requer tradução para nenhum idioma do mundo. O público recebe essa imagem com entusiasmo incondicional. Para o espectador americano dos anos 30, Louise Rainer se cristaliza como a nova musa trágica. Mulheres nos cinemas choram. Críticos escrevem dezenas de resenhas, exaltando sua capacidade sem precedentes de transmitir a verdadeira dor humana. Seu rosto, com olhos enormes e cheios de tristeza, torna-se um símbolo cinematográfico universal de submissão e abnegação. Entre a tela e a plateia, um contrato psicológico tácito é firmado. O público compra o ingresso para ver essa mulher ser metodicamente quebrada pelas circunstâncias. A máquina do estúdio, captando claramente essa demanda do público, começa a operar segundo as rígidas leis de uma empresa industrial. Hollywood da era dos grandes estúdios não tolera imprevisibilidade em projetos comercialmente bem-sucedidos. Se um elemento que garante superlucros é encontrado, ele deve ser padronizado. Departamentos de marketing, roteiristas e produtores isolam as características que mais ressoam com o público. A voz trêmula, o olhar dócil, a disposição absoluta para se sacrificar por amor ou dever. Tudo isso é extraído do contexto de um papel específico e transformado em um conjunto obrigatório de características técnicas para cada aparição dela no set. Assim se forma um rígido e inflexível padrão. A partir desse momento, não se espera mais da atriz buscas criativas, paradoxos psicológicos complexos ou interpretações inesperadas do material. Seu trabalho se resume a reproduzir com precisão a mesma frequência emocional. Os roteiros começam a ser escolhidos ou reescritos de forma que, no terceiro ato, a heroína inevitavelmente se encontre em uma situação de colapso inevitável. Qualquer enredo agora deve levar a um close-up, onde o espectador garantidamente receberá sua dose de catarse lacrimosa paga. O estúdio não exige a criação de um novo personagem nas circunstâncias propostas, mas a repetição literal do efeito já vendido uma vez. Até mesmo a linguagem visual dos filmes, com sua participação, começa a se submeter a essa fórmula. Operadores de câmera e diretores recebem tarefas tácitas de construir iluminação e mise-en-scène para destacar ao máximo sua fragilidade e vulnerabilidade. A câmera cada vez mais se detém em seu rosto nos momentos de maior tensão, ignorando o contexto ao redor. Ocorre um estreitamento artificial de seu espaço profissional. Ela recebe apenas o espaço necessário para demonstrar a tempo sua marca registrada de colapso. No processo dessa total padronização, ocorre o completo apagamento da personalidade da atriz. Os executivos não se interessam por Louise Rainer como graduada da prestigiada Escola Teatral de Reinhardt. Ninguém se importa que ela possua formação em drama intelectual ou capacidade para comédia de caráter afiado. A indústria precisa apenas de sua função. A diversidade se torna economicamente inviável e até perigosa. É muito mais simples e seguro explorar um padrão comprovado do que arriscar milhões investidos para revelar novas facetas de seu talento. O paradoxo dessa situação é que a própria indústria apresenta essa linha de produção implacável de lágrimas como a maior realização da arte dramática. Como os papéis estão ligados a destinos difíceis,
cataclismos históricos e sofrimentos morais profundos, eles automaticamente recebem o status de cinema prestigiado e elevado. A imprensa e os comunicados de imprensa dos estúdios convencem o público de que a atriz não está apenas atuando, mas criando grandes obras trágicas da época. Esse denso véu de significância intelectual torna a fórmula do estúdio ainda mais impenetrável para críticas. A aplicação impecável e matematicamente precisa desse modelo emocional em dois grandes projetos consecutivos leva a um resultado lógico do ponto de vista do sistema. Hollywood decide coroar esse mecanismo funcional com o mais alto símbolo de distinção corporativa. A indústria está pronta para recompensar a atriz por ter fornecido ao estúdio a ferramenta perfeita de influência emocional sobre milhões de pessoas. Mas o reconhecimento acadêmico que está por vir, que formalmente deveria elevá-la ao status de divindade, trará consigo uma realidade completamente diferente. O reconhecimento da indústria não será a chave para a liberdade criativa, mas sim um selo que a fixará para sempre no status de prisioneira de seu próprio sucesso. Ato 4. A Armadilha Dourada. No dia 10 de março de 1938, durante o banquete de gala no Hotel Biltmore, Louise Rainer recebe sua segunda estatueta consecutiva da Academia Americana de Cinema. É a materialização física de um recorde absoluto e inimaginável. Até aquela noite, ninguém na história da indústria cinematográfica havia conquistado o principal prêmio de atuação 2 anos seguidos. No salão, estão presentes críticos influentes, donos das maiores redes de cinema e os principais produtores da época. Para eles, essas duas figuras de metal diante da atriz não representam apenas um triunfo artístico excepcional. Na lógica cruel e pragmática da economia dos estúdios dos anos 30, são um certificado de qualidade superior com uma taxa de lucro garantida e comprovada inúmeras vezes. A mitologia tradicional de Hollywood sempre propagou uma regra imutável. A estatueta do Oscar é a chave universal para a autonomia profissional. Acredita-se que o reconhecimento máximo da academia automaticamente eleva o ator à liga de elite, onde ele adquire um peso antes inalcançável. O prêmio deveria conceder liberdade criativa, o direito de ditar condições, a possibilidade de escolher diretores e recusar roteiros medíocres, sem se submeter ao ditado dos produtores. Supõe-se que o reconhecimento do talento destrói as barreiras dos estúdios e permite ao artista transitar para formas de trabalho mais complexas e experimentais. No entanto, no caso de Rainer, esse mecanismo estabelecido de elevação de status funciona exatamente ao contrário. As duas vitórias consecutivas não se tornam o ápice de onde se abre um novo horizonte de carreira, mas o início de um isolamento sufocante. O estúdio vê esse sucesso sem precedentes como uma prova de ferro e concreto de sua própria razão. Os produtores recebem em mãos o argumento perfeito, confirmado pela academia. Se a indústria reconheceu a atriz 2 vezes como a melhor justamente por papéis de mulheres sofredoras, submissas e sacrificiais, qualquer desvio desse caminho será visto como sabotagem de um modelo de negócios bem-sucedido. A partir deste momento, as estatuetas deixam de ser um símbolo de conquista e se transformam em limites rígidos do permitido. O reconhecimento profissional máximo começa a ser usado como um instrumento disciplinar de controle. Sempre que a atriz tenta falar sobre mudar de gênero, sobre um papel leve de comédia ou um personagem mais complexo e ambíguo, a direção imediatamente aponta para suas premiações. A indústria habilmente usa seu próprio triunfo contra ela. Os chefes do estúdio justificam suas recusas com a preocupação pelas expectativas do público e pelo status da própria estrela. Sua lógica é impecável em seu cinismo. O público pagou pela musa trágica. A academia a coroou como musa trágica. Portanto, a atriz deve permanecer musa trágica até o fim de seus dias.
Qualquer tentativa de sair desse papel é cortada pela raiz. Além disso, começam a exigir dela não apenas a repetição mecânica da fórmula de sucesso, mas seu constante e agressivo agravamento. A lógica do desenvolvimento de um produto bem-sucedido em Hollywood sempre se baseia na multiplicação do efeito. Se no primeiro filme a heroína apenas chorava em close, despertando a compaixão do público, no próximo roteiro ela deve passar por um colapso total de todas as esperanças. Os roteiros que agora chegam regularmente ao seu camarim são um catálogo contínuo e monótono de catástrofes de vida. Esperam dela cada vez mais dor em cena, mais entrega física e emocional, mais destruição demonstrativa na tela. A concentração de sofrimento por minuto de tempo de tela é artificialmente elevada ao máximo. Esse processo tem uma dimensão de produção clara e exaustiva. Ao contrário do teatro europeu, onde a tensão da cena é construída através de longos ensaios e distribuída por todo o espetáculo, o processo de filmagem de um drama prestigiado de Hollywood se transforma em uma linha de montagem implacável. Os diretores exigem dela, repetidamente, take após take, que entregue um pico de tensão nervosa ao estalar da claquete. O estúdio literalmente extrai dela essa emoção específica, com a ritmicidade incessante de uma máquina fabril. O que o público vê como uma penetração genial no personagem é, na verdade, uma exploração técnica extenuante do mesmo recurso psicológico. Este é um dos paradoxos mais cruéis do sistema clássico de estúdios. Normalmente, a carreira de um ator desmorona por uma série de fracassos de bilheteira, decisões infelizes ou perda natural do interesse do público. Nesses casos, o sistema simplesmente descarta o ativo. Mas a armadilha de Reiner se fecha precisamente por causa da absoluta perfeição de suas vitórias. O duplo triunfo a torna prisioneira de sua própria impecabilidade. Ela perde o direito humano básico ao erro, à busca, ao experimento mal-sucedido. A indústria está disposta a perdoar o fracasso de quem tropeçou no caminho para o topo, mas categoricamente não perdoa quem já atingiu o máximo absoluto e deseja mudar as regras do jogo. No caso dela, a vitória se torna um fator que limita o desenvolvimento profissional mais do que qualquer fracasso esmagador poderia. A pressão adicional sobre a atriz vem do chamado status de cinema de prestígio. O estúdio cuidadosamente embala seus papéis monótonos em cenários caros de épicos históricos, adaptações de literatura clássica e grandes filmes biográficos. Essa abordagem bloqueia magistralmente qualquer possibilidade de crítica interna. Os produtores sempre podem declarar: oferecemos a você os melhores roteiros, parceiros de primeira classe e orçamentos colossais. Criamos para você obras-primas eternas, nas quais trabalham as melhores forças da indústria. No entanto, essa grandiosa fachada de respeitabilidade esconde uma total e absoluta falta de liberdade criativa. Sob o disfarce de grandes papéis dramáticos, vendem-lhe repetidamente a mesma função utilitária: sofrer em close sob a iluminação correta. A atriz se encontra dentro de uma gaiola dourada perfeitamente construída. Externamente, sua posição parece ser o sonho hollywoodiano inatingível e clássico. Ela tem os maiores prêmios, o status de estrela principal, a atenção da imprensa mundial e a adoração incondicional do público. Mas por dentro, essa construção se sente cada vez mais como uma linha de montagem sufocante. Quanto mais ativamente o estúdio usa o argumento de seu talento único para impor mais um roteiro lacrimoso e exaustivo, mais claro se torna para ela a verdadeira natureza dessas relações. A exigência constante e metódica de transformar seu próprio sistema nervoso em uma ferramenta para gerar lucro muda a perspectiva da atriz. Observando como as duas estatuetas douradas se transformam definitivamente em correntes, ela para de se concentrar exclusivamente nos papéis oferecidos.
Em vez de lutar por novos tons de significado dentro dos mesmos roteiros, ela começa a analisar a própria arquitetura da indústria. Seu olhar se desvia do texto e se fixa na estrutura da máquina de estúdio que produz esse texto. Ato 5. Olhando para o mecanismo. Fora do set de filmagem, quando as luzes se apagam, a câmera para e o dia de trabalho termina, o comportamento de Louise Rainer contrasta de forma abrupta e implacável com seu papel na tela. Jornalistas que a entrevistam entre as tomadas e colegas de set frequentemente notam uma anomalia profissional. Ela não se parece em nada com a mulher exausta e quebrada que acabou de interpretar com assustadora precisão. Ao sair de cena, ela não leva a tragédia para o camarim. Em seu comportamento cotidiano, não há vestígios do esgotamento nervoso comum a muitas divas de Hollywood, nem daquela famosa entrega total pela qual o público paga. Ela mantém uma postura de contenção destacada, fala com clareza, e suas entonações estão livres de qualquer melodrama ou tentativas de evocar simpatia. Essa mudança instantânea de registro mostra que, para ela, o sofrimento na tela é apenas uma tarefa técnica complexa, não um estado mental real. O sistema de estúdios dos anos 30 exigia de seus principais ativos uma abordagem completamente diferente da publicidade. Os departamentos de relações públicas de Hollywood gastavam orçamentos colossais para apagar a linha entre a pessoa real e sua imagem cinematográfica. A indústria vendia ao público não apenas filmes, mas um mito contínuo e completo sobre a estrela, cuja vida privada supostamente era uma extensão direta de seus papéis. Dos atores trágicos, os produtores esperavam um comportamento correspondente em eventos sociais, nas colunas dos jornais e em conversas privadas. O público precisava de garantias de que as lágrimas na tela gigante eram respaldadas por uma fragilidade emocional genuína na realidade. Mas Rainer se recusava categoricamente a sustentar essa ilusão lucrativa. Sua formação teatral europeia, baseada em disciplina rigorosa, não permitia que ela se dissolvesse em um personagem para folhetos publicitários bonitos. Ela separava estritamente, quase cirurgicamente, o ofício de trabalho de sua autonomia pessoal. Mantendo essa distância interna, ela obtém uma rara oportunidade para um ator: observar o funcionamento da máquina de Hollywood de fora, com os olhos de um analista frio e distante. Dentro do clube mais prestigiado e fechado da América, a atriz começa a estudar metodicamente a lógica de funcionamento desse clube. Ela participa atentamente de reuniões com a direção do estúdio, analisa contratos, observa os princípios de formação de cronogramas rígidos de filmagem e as mecânicas de aprovação de roteiros. Gradualmente, diante dela, não se revela o deslumbrante e ilusório frontispício da fábrica de sonhos, mas sim uma arquitetura industrial pragmática, desprovida de qualquer sentimentalismo. Ela vê como, no silêncio dos escritórios, são tomadas decisões sobre quem, quando e com que intensidade vai chorar diante das câmeras para maximizar a capitalização do projeto. Nos escritórios dos produtores, as conversas sobre seus papéis nunca tocam a profundidade psicológica do personagem, os motivos internos ocultos ou o complexo conceito artístico. A direção do estúdio opera exclusivamente com especificações técnicas e previsões financeiras. Durante as discussões sobre futuros filmes, são analisados em detalhes o tempo de cena, o ângulo ideal para o close-up, a quantidade de lágrimas derramadas e a bilheteira esperada de um episódio específico de colapso da heroína. Para os chefes da corporação, seu talento excepcional não é um enigma artístico, mas um ativo mensurável e previsível. Rainer lê essa retórica cínica sem erros. Ela entende que as pessoas que assinam os cheques não a veem como uma pessoa viva, com um complexo alcance profissional e necessidade de desenvolvimento. Elas a veem como um mecanismo patenteado e confiável para gerar ininterruptamente uma emoção específica.
Essa fria percepção muda radicalmente sua relação com o estúdio. Uma coisa é interpretar tragédias com virtuosismo, quando a dramaturgia de uma história verdadeiramente complexa e multifacetada exige isso. Outra bem diferente é se encontrar no centro de uma linha de produção impiedosa, cuja única finalidade é extrair lucro estável da simulação da dor alheia. A indústria não explora sua capacidade de se transformar em diferentes pessoas, mas sim um efeito fisiológico específico e 100% vendável. O estúdio vende suas lágrimas e desespero da mesma forma que vende cenários, iluminação ou figurinos caros. Seu famoso silêncio interior, cuidadosamente trazido da escola de Max Reinhardt, foi instantaneamente convertido em matéria-prima para consumo em massa. Essa abordagem mecanicista se torna especialmente evidente e assustadora quando a atriz começa a receber pilhas de novos roteiros. Os textos que regularmente chegam à sua mesa, após 2 triunfantes cerimônias do Oscar, são estruturalmente idênticos entre si até os mínimos detalhes. Não são mais novos desafios dramáticos, mas elementos embaralhados de uma mesma fórmula comprovada. A trama é construída exclusivamente como um longo pretexto para levar a heroína ao estado de colapso absoluto e sem saída no ato final. Pobreza, traição, doenças graves ou injustiça social são introduzidos na história apenas com um objetivo: garantir a pressão externa necessária sobre seu personagem, para que no momento certo a câmera possa capturar a quebra característica. A dramaturgia se torna absolutamente secundária em relação à explosão emocional planejada e calculada pelos marqueteiros. Para Louise Rainer, cujo aparato profissional sempre se baseou no controle intelectual e no profundo respeito pelo ofício de atuar, essa padronização parece uma destruição direta da profissão. Ela não se recusa a interpretar papéis dramáticos em princípio, mas categoricamente não quer transformar o sofrimento em uma rotina diária e automática. Em seu sistema de valores, o artista deve controlar a emoção complexa, não servir à sua reprodução infinita e cega. Hollywood, no entanto, exige que ela se torne uma operadora submissa e infalível de uma máquina que das 9 da manhã às 6 da tarde produz metodicamente a tristeza na tela. A exigência do estúdio de constantemente, conforme o cronograma, entregar picos de tensão nervosa começa a ser percebida por ela não como uma tarefa criativa, mas como uma norma industrial exaustiva e sem sentido. Seu olhar atento ao mecanismo oculto da fábrica de sonhos perde as últimas ilusões. Ela fixa claramente o principal e insolúvel paradoxo de sua posição nesse sistema. Quanto melhor ela faz seu trabalho, quanto mais precisamente ela interpreta a dor escrita para ela, mais apertado se torna o nó corporativo. A máquina de estúdio não é capaz de um diálogo sutil com suas estrelas, porque a linha de produção industrial não sabe negociar com suas peças. Ela só sabe girar em uma velocidade definida, triturando qualquer material. A percepção de que seu triunfo profissional está para sempre ligado a uma mesma função destrutiva muda radicalmente sua estratégia. Ela entende claramente que quaisquer tentativas de convencer a direção, negociar um roteiro intelectual ou mudar seu papel estão condenadas ao fracasso, pois o problema não está em um produtor específico, mas no próprio fundamento da indústria. E agora a atriz enfrenta a inevitável questão de como interagir com uma máquina que não planeja parar diante de nada. Ato 6. Recusa em continuar o jogo. No final de 1938, Louise Rainer toma uma atitude que, nos bastidores do clássico Hollywood, equivale a um suicídio profissional. Ao receber da direção do estúdio mais um roteiro que estrutural e emocionalmente copia seus trabalhos anteriores premiados com o Oscar, ela se recusa a pisar no set de filmagem. Isso não é uma tentativa de negociar um cachê maior através de um boicote temporário, nem um capricho de uma estrela cansada
por causa de um camarim pequeno demais, nem uma exigência para trocar um parceiro de cena incômodo. A atriz simplesmente informa aos chefões da corporação que não está mais disposta a interpretar a mesma vítima moldada por um rígido padrão. Ela devolve fisicamente o texto aos produtores e interrompe o processo de trabalho. Essa recusa tranquila, sem drama ou histeria, desencadeia um protocolo de repressão corporativa sem precedentes na indústria. Na era de ouro do sistema de estúdios, uma rebelião de atores não é vista como um tema para discussão criativa ou busca de compromissos. Para tais incidentes, a corporação possui um mecanismo jurídico e financeiro bem ajustado, a suspensão automática do contrato. O ator é imediatamente privado de seu salário e recebe uma proibição legal rigorosa de participar de quaisquer outros projetos. Ele não pode atuar para concorrentes, não pode subir aos palcos teatrais, nem mesmo aparecer em transmissões de rádio sem permissão especial. O chefe do estúdio, Louis B. Mayer, e seus principais executivos estão acostumados a usar essa ferramenta como uma arma punitiva infalível. Eles estão absolutamente convencidos de que o isolamento financeiro completo, somado à ameaça de esquecimento total, pode quebrar a vontade de qualquer estrela, por mais independente que seja. Os produtores esperam que, após algumas semanas de inatividade forçada, a atriz reconheça sua vulnerabilidade crítica, peça desculpas publicamente e volte obedientemente à linha de produção. No entanto, esse aparato repressivo padrão falha ao se deparar com um obstáculo fundamental imprevisto. Todo o poder absoluto dos chefões de Hollywood se sustenta em uma emoção básica: o medo irracional e apavorante do ator de perder seu status e a atenção do público. A ditadura dos estúdios funciona perfeitamente apenas com aqueles cuja existência depende completamente das manchetes dos jornais. Mas Reiner, formada na rígida disciplina do teatro europeu, não possui essa vulnerabilidade artificialmente cultivada. Sua personalidade não foi construída do zero pelo Departamento de Relações Públicas. Então a ameaça de ser banida dos prestigiados estúdios californianos não provoca nela o pânico esperado. O ultimato cruel do estúdio se choca com sua distância interna. Ela não teme perder o que nunca considerou a essência de sua profissão e vida. A liderança da indústria se encontra em um beco sem saída conceitual, que se transforma em uma raiva silenciosa. A fábrica de sonhos dos anos 30 sabe lidar bem com histórias de quedas estrondosas. Se uma celebridade arruína sua carreira por causa de vícios, divórcios escandalosos ou uma série de fracassos de bilheteira, o sistema sabe como descartar esse ativo de forma correta e lucrativa. Mas Hollywood não entende nem aceita a ideia de uma saída voluntária e consciente. Que uma 2 vezes vencedora do maior prêmio do cinema, no auge de seu valor de mercado e popularidade, possa, em sã consciência, renunciar ao status de maior estrela do mundo, não se encaixa na lógica do entretenimento capitalista. A indústria simplesmente não tem um roteiro para alguém que venceu brilhantemente a corrida principal, pegou os prêmios e decidiu devolver as fichas do cassino. A incapacidade de compreender os motivos da atriz faz o sistema se defender agressivamente. Se a rebelião não pode ser explicada por um fracasso comercial, ela precisa ser marginalizada aos olhos do público. A indústria começa a punir Reiner não por uma atuação ruim, mas pelo simples fato de se recusar a obedecer às regras estabelecidas. A mesma imprensa poderosa que ontem a elevou ao status de musa trágica genial, imediatamente recebe novas diretrizes da liderança do estúdio. Uma campanha coordenada para destruir sua reputação é lançada. Nas páginas de jornais influentes e nas colunas de fofocas, a profissional independente rapidamente se transforma em uma incontrolável, caprichosa e ingrata estrangeira que se acha mais importante do que as pessoas que a tornaram famosa.
Essa perseguição pública massiva não é apenas uma vingança mesquinha de produtores ofendidos, mas um processo vital para a sobrevivência da indústria de criar um mito protetor. Hollywood precisa legitimar seu desaparecimento de forma que o prestígio do sistema não seja prejudicado nem por um segundo. Se os espectadores suspeitarem, mesmo que por um momento, que uma mulher inteligente e bem-sucedida fugiu voluntariamente do estúdio porque ele representa um mecanismo sem alma de extração de emoções, toda a fachada ilusória da fábrica de sonhos sofrerá uma rachadura catastrófica. Portanto, os marqueteiros dos estúdios e jornalistas leais formam uma lenda que sobreviverá à própria era. Eles introduzem metodicamente na consciência coletiva a ideia de que a atriz simplesmente desmoronou. É formulado um diagnóstico extremamente conveniente. Sua psique não suportou a pressão colossal de 2 estatuetas. O sucesso veio cedo demais, e a estrela se apagou devido à sua sensibilidade excessiva e ambições inadequadas. Enquanto os publicitários dos estúdios escrevem diligentemente necrológios metafóricos para sua brilhante carreira, Rainer dá um passo que a retira definitivamente do alcance de Hollywood. Ela não tenta processar os jornalistas por difamação, não publica longas cartas abertas com justificativas em revistas especializadas, nem busca encontros secretos com concorrentes de seu estúdio em busca de um novo contrato. Em vez disso, ela rompe fisicamente os laços que a prendem. Esse processo é desprovido de qualquer teatralidade cinematográfica a qual a indústria está tão acostumada. Não há escândalos barulhentos na entrada, nem pratos quebrados no escritório do diretor, nem discursos de despedida para repórteres na plataforma da estação. Ocorre um desmonte metódico e frio de suas conexões com a indústria cinematográfica americana. Ela calmamente recolhe suas coisas e deixa o território onde tentaram transformá-la em uma ferramenta submissa e infalível. Nesse ato final de sua carreira em Hollywood, reside a principal contradição que os historiadores do cinema não conseguiram desvendar por décadas. O que gerações de biógrafos insistirão em chamar de sua tragédia profissional pessoal, na verdade, foi apenas uma incompatibilidade inevitável. Ocorreu um confronto direto e intransigente entre o temperamento de uma pessoa autônoma e pensante e a ditadura total da máquina dos estúdios. Sua saída não foi resultado de fraqueza, mas uma consequência lógica de ter visto rapidamente o avesso do sistema e se recusado terminantemente a pagar pelo sucesso com sua própria identidade. Ela não perdeu para o estúdio. Ela simplesmente deixou de considerar as condições oferecidas pelo estúdio como uma vitória justa. A interrupção do trabalho segundo o modelo estabelecido fecha para sempre as portas dos grandes projetos californianos para ela. A indústria se afasta demonstrativamente dela, convencida de que deu uma lição cruel e exemplar a todos os outros atores contratados que poderiam pensar em independência. Mas para Rainer, perder o acesso aos holofotes ofuscantes e às manchetes dos jornais nacionais não se torna uma tragédia ou o fim do mundo. Ao se livrar do duvidoso título de maior sofredora de bilheteira da América, ela se liberta de uma só vez do peso das expectativas comerciais alheias. Sua recusa em continuar jogando segundo as regras do mecanismo se torna o ponto de partida para um caminho completamente diferente, onde a corporação não determinará o valor de cada passo seguinte, mas apenas ela mesma. Atto Sed, Vida Fora dos Holofotes. No dia 30 de dezembro de 2014, em Londres, Louise Rainer deixa este mundo aos 104 anos. Esse fato seco e cronológico, por si só, funciona como a refutação final, incontestável e mais convincente do mito hollywoodiano sobre uma estrela quebrada. Nas biografias oficiais de cineastas, cuja carreira supostamente não suportou a pressão colossal da fama, geralmente aparecem colapsos nervosos, clínicas de reabilitação, vícios destrutivos ou finais trágicos precoces no completo esquecimento.
Uma vida que se estendeu por mais de um século, mantida em absoluta clareza mental e independência, não se encaixa na imagem de uma vítima frágil que queimou nos raios de um triunfo precoce. O período californiano, que parecia à imprensa americana o início e o fim de sua existência, na verdade foi apenas um curto episódio de 3 anos no começo de sua longa e independente jornada. Após romper definitivamente o contrato com o estúdio e parar o processo de trabalho, ela não fica nos Estados Unidos esperando que os produtores mudem de ideia. Ela arruma suas coisas e deixa Los Angeles para sempre, transferindo o centro de sua vida de volta para a Europa. Seus dias fora dos estúdios de filmagem se estruturam por regras completamente diferentes, não industriais. Ela periodicamente sobe ao palco do teatro, pinta, lê muito, viaja, vive na Suíça e depois se muda para o Reino Unido. Em sua agenda, não há mais crises diárias obrigatórias diante das câmeras, exaustivas horas de gravação e campanhas de marketing meticulosas para manter o status de musa trágica. O retorno à autonomia pessoal acontece de forma rápida e sem concessões. Ela recupera o direito absoluto de gerir seu próprio tempo, seu rosto e suas emoções genuínas, retirando-os para sempre do circuito industrial da fábrica de sonhos. Para o clássico Hollywood, esse comportamento permanecia absolutamente incompreensível e até ofensivo. A indústria estava pronta para perdoar seus ídolos por qualquer vício, exceto pela indiferença pública ao próprio status de estrela. No sistema de coordenadas do show business americano, alguém que voluntariamente saía do jogo deveria sofrer pela perda de atenção. Era considerado normal tentar se lembrar com escândalos barulhentos, implorar para voltar ao set ou aceitar papéis episódicos humilhantes por segundos de aparição na tela. O cinema daquela época produziu dezenas de histórias reais onde ex-ídolos enlouqueciam lentamente em enormes mansões vazias, cercados por seus próprios retratos e recortes de jornais antigos. Os chefes de estúdio sinceramente esperavam de Reiner exatamente esse tipo de declínio previsível e lamentável. Mas ela não mantinha altares de estatuetas douradas em casa e não vivia do passado. Ela simplesmente fechou a porta firmemente ao material já trabalhado e seguiu em frente. Nesse tranquilo abandono da nostalgia pela coroa hollywoodiana perdida, manifestou-se a força salvadora de sua distância teatral interna. Atores que se fundiam completamente com seu papel na tela por amor ao público geralmente perdiam a si mesmos junto com a perda do contrato. Quando o poderoso estúdio parava de iluminar seus rostos com refletores, eles encontravam um vazio absoluto atrás de si, pois fora da linha de produção industrial, não tinham identidade própria. Reiner, ao contrário, nunca confundiu sua verdadeira personalidade com aquelas mulheres sofridas que interpretava com assustadora precisão sob o comando do diretor. Ao se livrar da casca imposta pelo estúdio, ela não perdeu nada além das obrigações corporativas. Ela conseguiu preservar a pessoa viva e pensante exclusivamente ao recusar a persona pública reproduzida. Sua longa biografia questiona a narrativa básica do século XX sobre a natureza das ambições. A cultura de massa é totalmente obcecada por histórias de ascensão contínua. Existem milhares de instruções detalhadas sobre como chegar ao topo, como superar concorrentes, como se firmar no pedestal e como manter o poder. Mas essa mesma cultura praticamente não possui uma linguagem adequada para descrever a descida consciente e voluntária. Qualquer recusa de influência, grandes somas de dinheiro e popularidade mundial por iniciativa própria é automaticamente marcada pela sociedade como manifestação de fraqueza oculta, esgotamento profissional ou derrota secreta. Historiadores de Hollywood tentaram por décadas encontrar uma fratura em sua saída, porque não podiam acreditar na explicação simples. Reiner mostrou ao mundo um modelo de comportamento completamente diferente. Sair do jogo pode não ser consequência de uma derrota,
mas o ato supremo de controle sobre o próprio destino. A indústria não pune apenas por fracassos financeiros. Ela pune com especial crueldade a recusa em continuar jogando segundo suas regras. A máquina dos estúdios tentou apagar seu nome da história do cinema americano para que seu exemplo não se tornasse um precedente para outras estrelas contratadas. Para o sistema, era vital mostrar que fora de Hollywood não há vida plena, que o esquecimento é a punição mais terrível para qualquer artista. Mas o tempo decidiu de outra forma. Sobrevivendo a quase todos os chefes que tentaram quebrá-la, sobrevivendo à própria era dos estúdios clássicos e ao cinema dos anos 30, Louise Rainer provou a falência de sua principal arma. O esquecimento não se revelou uma punição, mas uma forma de proteção a longo prazo contra a destruição corporativa. Ela se tornou um fenômeno absolutamente excepcional na história do show business. Uma pessoa que percorreu impecavelmente toda a distância, venceu a corrida principal e, na linha de chegada, recusou-se a pegar o passe para a participação vitalícia. Ela provou à indústria americana sua capacidade de ser absolutamente a melhor no formato proposto, mas não permitiu que esse formato comercial se tornasse sua prisão. Sua saída não é uma tragédia de potencial não realizado, nem uma derrota na batalha com a linha de montagem hollywoodiana. É uma decisão consciente de não reconhecer a linha de montagem como o único lugar onde vale a pena estar. Ganhar o jogo não significa permanecer no cassino até o fim dos dias. A verdadeira vitória está em saber a hora de pegar suas fichas e sair calmamente para o ar fresco. A história dos 2 Oscars consecutivos e o subsequente desaparecimento de Louise Rainer não deixa um gosto amargo de destino quebrado, mas sim um exemplo de autonomia pessoal cristalina. Estando no epicentro da mais poderosa máquina de produção de ilusões, ela escolheu a realidade com frieza racional. Em um mundo onde o valor absoluto é a visibilidade constante, onde as pessoas estão dispostas a sacrificar a saúde física e mental pelo direito de permanecer nas páginas das crônicas sociais, sua escolha soa como um paradoxo cortante e revigorante. Ela mostrou que a verdadeira subjetividade não está em manter eternamente a atenção da multidão a qualquer custo. Às vezes, a forma mais radical e inatingível de força é a capacidade de sair dos holofotes enquanto essa luz ainda pertence totalmente a você. A indústria nunca conseguiu perdoar Louise Rainer por sua independência. Para Hollywood, ela sempre foi uma nota de rodapé incômoda na história. Uma atriz cujo nome é lembrado com uma leve condescendência, como exemplo de alguém que não suportou a pressão. A fábrica de sonhos a designou como vítima de seu próprio triunfo, porque assim era mais seguro para a sobrevivência do sistema. Mas o verdadeiro preço de sua escolha não se mede pelo número de papéis não interpretados, e sim pela subjetividade preservada. Ela recusou-se a se tornar uma grande lenda de Hollywood, cujo previsível final trágico alimentaria os tabloides por décadas. Ela preferiu ser a pessoa que decide quando os créditos rolam em sua história. As 2 estatuetas da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas não foram apenas um reconhecimento de seu talento esse que ela sempre teve. Elas foram um adiantamento, com o qual o estúdio tentou comprar para sempre seu direito de mudar. E sua verdadeira força, fora das telas, manifestou-se no momento em que ela recusou-se a pagar essa dívida. Descobriu-se que a forma mais elevada de controle sobre a própria carreira não é a habilidade de negociar um contrato mais vantajoso no auge. É a capacidade de, nesse mesmo auge, parar o jogo voluntariamente e sair pela porta. Deixar para a indústria seu mito e para si mesma sua vida. Pode-se discutir por muito tempo sobre como seu destino teria se desenrolado se ela tivesse aceitado o compromisso. Para alguns, sua saída sempre será vista como uma manifestação de fraqueza profissional, uma capitulação diante das dificuldades ou uma recusa em realizar seu verdadeiro potencial. Mas sua história questiona a métrica tradicional de sucesso.
Ela prova que o talento não precisa se transformar em uma função de serviço vitalício para a produção de emoções alheias. E que, às vezes, a única maneira de realmente preservar a si mesmo é renunciar voluntariamente ao direito de ser visível. O caso de Louise Rainer é radical, mas não é o único exemplo de como uma personalidade pode superar sua imagem pública e recusar-se a pertencer à multidão. Se você está interessado na mecânica de decisões como essa, assista ao vídeo sobre Greta Garbo, outra atriz que levou a distância interna ao absoluto, e um dia decidiu simplesmente desaparecer das telas no auge da fama.